Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 19. Tendo subido a um monte, chamou a si os que o quis. Aproximaram-se dele e destinou os 12, para que andassem com ele, e para os enviar a pregar com o poder de expelir os demônios. Escolheu, pois, 12, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, que o entregou. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a palavra de Deus nos apresenta aonde que o nosso Senhor Jesus faz um chamado. E conforme o ensinamento aqui do Diário Bíblico, o ensinamento da igreja, junto com os livros de estudo, nós vemos assim a presença do nosso Deus vivo nos ensinando a cada passo, a cada mover diante da nossa vida, o querer de Deus. Então é Deus quem nos chama, nos escolhe e nos quer. Sobre todos nós há uma eleição divina. Deus já sabia quem você era e já havia de ter escolhido antes do teu nascimento, até mesmo antes de o mundo ser formado. Mas para que Deus nos chamou, é a pergunta do nosso lecto divino hoje. A pergunta do nosso lecto divino é Deus quem nos chama, nos escolhe e nos quer. Mas para que Deus nos chamou? No teu coração você acha que diante desse chamado, esses homens estavam ali para servir, para pregar, para anunciar. E ali nós vemos, conforme os ensinamentos, que ele chama os 12 para deixar para nós o verdadeiro sentido do caminhar com Deus, o verdadeiro sentido de permanecer com Deus. E ali nós estamos diante da igreja de Cristo, os apóstolos, aqueles que vão estar ali sendo edificados sobre a pedra, sobre Pedro, a igreja de Cristo, para que eu e você não acreditamos em falsos profetas. Então a igreja de Cristo tem que estar ligada aos apóstolos. Como nós já vimos esses dias, todas as igrejas, os santos, os padres, as congregações que tem dentro da igreja católica, está ligada a um dos apóstolos. Então, querido irmão, se a tua igreja está ligada a fulano, ciclano, que achou que ele conhece a palavra, ele leu a Bíblia, e ele vai ser formado ali, tome cuidado, né? Os falsos pastores. Então tem que estar ligado a essa escolha de Jesus. É ele que chamou. E aqueles homens naquele momento, o chamado deles é ser apóstolos, é ser a igreja de Cristo. Mas, e nós, diante de nós, do nosso chamado, se Deus nos escolheu para alguma coisa, se Deus quer algo de nós, mas para que Deus nos chamou? Irmão, a resposta é fantástica. Olha só a resposta do próprio diário aqui. Jesus chamou os 12 para que ficassem com ele. Então, o seu chamado é para que a gente fique com Deus, e nós se unamos a Ele, que nós aprendamos com Ele, que nós, como nós vimos há pouco, adoremos Ele em espírito e verdade, que nós tomemos o nosso Senhor Jesus o centro da nossa vida, do nosso coração. E aí, meu irmão, como que eu posso ficar junto do Senhor? Como que eu fico com Ele, se Ele quer que eu fique junto com Ele? Na convivência com Ele. Sabe de que forma? Ele nos dá 3 ensinamentos. Antes de pregar e realizar missões, eles foram designados para que ficassem junto do Senhor. Antes de qualquer dever seu, Jesus quer que você fique com Ele. Fique com Ele pela caridade, ó aqui os 3, pela oração e pela Santa Eucaristia. Então vamos lá? Como que eu fico com o Senhor na caridade, no amor, é na convivência, é no dia a dia,
É quando você vai fazer algo e você fala, Jesus fazeria isso. Eu estou fazendo isso, eu xinguei, eu me irei. Jesus, está certo isso? Então é no amor, no relacionamento, no diálogo. E nós vamos trazer para a nossa vida. Ali na oração, ele se retira, ele dá um exemplo para escolher os 12. O nosso Senhor sendo Deus, ele não escolhe, ele vai lá de qualquer maneira, ele nos ensina que nós temos que ter a mansidão, nós temos que ter a cautela, nós temos que ter o cuidado, né, como a gente orar, conversar com Deus, antes de tomar qualquer decisão, no momento de uma distração, no momento do seu dia, onde que você está ali com aquele mover de ira, você falar algo que vai te condenar, você falar algo a mais que não deveria ter falado. Por isso, irmãos, eu falo muito, a gente tem que lutar pelo silêncio. Muitas vezes, desde um relacionamento com um casal, se não tem paciência um com o outro, procurar silenciar, para que haja o quê? O diálogo. E é uma forma de você amar, é você saber silenciar, é você saber rezar quando tiver uma desavença. Como diz o Papa Francisco, no momento de nervosismo não queira dialogar, espera acalmar. Então tudo isso é a convivência com Jesus na caridade, na oração e na Santa Eucaristia. Querido irmão, diante deste mover, eu coloquei assim, como está difícil, Senhor, viver o amor, viver a caridade. Por que está difícil? Porque está ferido com a falta do diálogo. E eu, no meu mover, assim, eu pensando, sabe, irmãos? E o que tira essa falta do diálogo nosso, hoje, nas famílias? E isso que eu busquei para nós aqui, no meu coração. Os vícios. O vício das drogas lícitas, dos jogos, da tela do celular. Então, são os vícios que estão ferindo nós, estão nos enganando e tirando a convivência do amor. Então, se eu quero conviver com Jesus, eu quero ficar com Ele, eu tenho que viver com amor onde eu estiver. E se o amor necessita do diálogo bom, né, não é o diálogo da ira, da raiva, então eu estou deixando somente ter o diálogo a hora que eu vou mirar, a hora que eu vou reclamar algo, ou eu tenho que tomar decisões concretas do amor com Cristo. E de que forma? Ocupando-se de uma forma sábia. Vamos ser astuto, né, como Jesus nos pede. Não é você condenando, brigando, é você trocando, dando meios para que a tua família se una. Por exemplo, quando você vê alguém muito no celular, vamos lá, vamos ali tomar um tereré, faz um convite, não fala, largue esse celular, você não sai desse celular, não reclama assim. E quando você reclama, aí parece que a pessoa endurece mais o coração e a cabeça. Aí você fala assim, não, vamos ali, vamos tomar um tereré, vamos sair, vamos fazer isso juntos, sabe, irmãos? Nós hoje, eu e a minha família, nós estamos cuidando muito disso. Lógico, a gente é uma batalha, porque o celular hoje, para muitas pessoas, tem até o trabalho, né? Por muitas pessoas é um contato, é um diálogo, você está conversando com muitas pessoas, até para você ter coisas boas, né? Pregações, assistir, igual eles estão fazendo agora. Graças a Deus que nós temos o celular também para isso, para que chegar a boa nova, o evangelho para todo mundo. Então assim, tudo que Deus fez é bom, mas o homem, ele consegue permitir que Satanás tome conta. De que forma? Faltando discernimento, faltando nós tomar consciência e cuidar, nos colocar tudo no seu devido lugar com a temperança, né? E de que forma? Não pode tirar Deus do centro da minha casa, não pode tirar o amor do centro da minha casa, não pode tirar o momento de oração dentro da minha casa, e muito menos o momento com a Santa Eucaristia e com a Santa Missa. Então, aí eu coloquei isso, né? Hoje, o padre nos deu um conselho sobre a dureza do coração e sobre a dureza também dos nossos pensamentos. Então, eu devo doar-me para um bem comum, a convivência familiar com Deus, no trabalho, na minha comunidade, a convivência com Deus e com o próximo, convivendo com amor, expulsando o mal, através da oração, da Santa Eucaristia, que é a Santa Missa. Aí eu vou ficar com Jesus
eu vou me unir a Ele, eu vou largar um pouco as telas, vou largar um pouco das coisas deste mundo e vou procurar mais me unir a Deus. Aí temos grupo de oração segunda-feira, temos terço dos homens, né? Quem quer pode ir no terço de manhã, 6 horas, temos na São Vicente Palote, temos na Igreja Matriz. Aí temos assim de noite, quinta-feira, a missa da família. Aí nós temos na sexta-feira, todo dia tem a missa, só segunda-feira aqui na nossa cidade que não tem, mas o padre celebra a missa, né? Lá dentro, internamente. Mas a missa para nós é terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então se você sentir no teu coração fazer missa diária, faça, é uma unidade. Se você conseguir, você vai estar largando ali 1 hora o celular, ficando unido com Cristo na Santa Eucaristia. Vida de oração nós estamos fazendo agora, né? Você buscando a Deus na madrugada, em oração. E a caridade e o amor que a gente acabou de dizer. Vamos lutar, irmãos. Coloca a mão no teu coração e nós vamos pedir algo que nós aprendimos hoje, né? No Rosário da Madrugada. Para você adorar a Deus em espírito e verdade, nós temos que pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo que vem purificar, que vem tirar todas as coisas ruins do meio de nós. É o Espírito Santo que vai lá na tua consciência. É o Espírito Santo que vai amolecendo os teus pensamentos, o teu coração endurecido com tantas coisas. E aí, irmãos, a gente vai conseguir amar. Amar, hoje eu estava pensando, amar não é só você amar quando está tudo beleza. O verdadeiro amor, presta atenção, o verdadeiro amor é quando todo mundo quer te jogar fora, mas o verdadeiro amor não te joga fora, porque ele não consegue te jogar fora. É assim que Jesus é por nós. Você já imaginou se ele jogasse fora todo mundo que negasse ele? Que trocasse ele por um jogo de futebol, que trocasse ele pela cachaçada, pela bebida, que trocasse ele pela tela do celular. E aí você deixa ele de lado lá todo dia e você troca ele por isso. Vamos supor. Você já pensou se Deus fizesse isso com nós? Nos ignorasse? Ele não, irmão. Ele deu a vida por nós. E ele falou que ele deu a vida por todos. Não foi só por aqueles fariseus que se achavam, né? Falou não, ele chamou de hipócritas os fariseus. Porque eles adoravam a Deus somente na hipocrisia, nos preceitos. Eu vou na missa. E o verdadeiro adorador, ele vai na missa porque ele ama a Deus. Porque a ausência de Deus para ele faz mal. O verdadeiro adorador sente dor no coração quando falta o teu Deus junto com você. E é isso que nós vimos hoje. Por isso, querido Deus, eu te peço que nesta manhã, neste dia, a tua bênção, a tua proteção sobre o nosso trabalho, sobre a nossa vida particular, sobre a minha família, coloca a tua família nas mãos de Deus. E agora nós vamos pedir, Senhor, dai-nos a graça de viver o amor dentro da nossa família. Dai-nos a graça, Senhor, de viver o diálogo. Dai-nos a graça, Senhor, de a gente renunciar a todos os vícios da nossa vida. E dai-nos a graça de nos unirmos, Senhor, a Ti, ficar juntinho de Ti, Jesus. Quando eu abraçar a minha esposa, quando eu abraçar meu filho, quando eu viver a caridade, viver o amor, aonde eu estiver, que a Tua presença seja real, Jesus. Que a gente consiga viver a verdadeira alegria no nosso coração. Vivendo na caridade, vivendo na oração e vivendo na comunhão eucarística junto contigo, Jesus. Dai-nos essa graça para sempre na nossa vida, para que a gente chegue à eternidade junto de Ti, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, a gente só vai vencer as turbulências da vida se você não permitir que Jesus se afaste de você. Não permita. Quando você vê que tem algo que está te afastando de perto dele, renuncia. É o que nós fazemos no batismo, né? Renuncia a Satanás? Renuncio. Você renuncia? Renuncio. Crê? Creio. Então aí nós estamos vivendo a graça dia a dia, renunciando a Satanás e crendo em Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Pai nosso que